Olá, amados irmãos, amigos, líderes, pastores. Selá Amalecote, a pedra de escape. O texto é 1 Samuel 23. O cuidado de Deus com seu povo é algo marcante na história. Até o homicida Caim recebeu uma marca para ser poupado de ser assassinado. Outros personagens, desde Abraão, passando pelos patriarcas, pelos profetas, juízes e reis, foram guardados e ajudados por Deus quando passavam por dificuldade. Gideão, por exemplo, perseguiu 15 mil homens com apenas 300 soldados. E por causa do ânimo que só Deus pode dar, mesmo cansado e com fome, continuava a perseguição. A Bíblia diz: Gideão e os 300 homens alcançaram o Jordão e o atravessaram. Estavam exaustos, mas mesmo assim continuaram a perseguição. Juízes 8:4. Como isso é possível? É possível somente com um Deus que guarda, anima e fortalece. Quando Elias passava por uma seca de 3 anos, os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde. E ele bebia do ribeiro. 1 Reis 17:6. Deus não tem dificuldades para socorrer os seus servos. E como disse o salmista, tem todo o universo à sua disposição. A Bíblia diz: tua fidelidade dura de geração em geração. Estabeleceste a terra e ela permanece. Por tuas decisões permanecem até hoje, pois o universo está a teu serviço. Salmos 119, 90 e 91. Junto ao cuidado amoroso e fiel de Deus, vemos também o seu poder e a sua soberania. Deus é capaz de mover céu e a terra para ajudar e socorrer. Deus fez chover pedras para ajudar Josué. Deus fez o Jordão se dividir mesmo na época da cheia, para o povo conquistador passar. Quando o rei Josafá estava cercado e com medo da multidão que vinha do Edom, acreditando nesse Deus amoroso, Josafá disse: porque nós não temos força para resistir a essa grande multidão que nos ataca, nem sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão voltados a ti. Segundo Crônicas 20:12. Deus foi para Josafá uma Selá Amalecote, uma pedra de escape, que lutou a sua luta. A vitória de Josafá foi tão grandiosa que ele passou 3 dias colhendo os despojos que os inimigos deixaram. E o que dizer do rei Ezequias, socorrido por Deus contra Senaqueribe? É verdade, Deus também foi para Ezequias uma Selá Amalecote, uma pedra de escape. E enviou um anjo que matou 185 mil soldados da Assíria. Que Deus maravilhoso! Até o sofredor Jó teve uma pedra de escape depois de dizer em terrível angústia: os meus dias passaram, os planos e aspirações do meu coração fracassaram. Jó, meu caro ouvinte, teve a sua pedra de escape e foi vitorioso nas provações. A história bíblica mostra como Deus socorre os seus. Pelo tempo de reinado e pelas constantes guerras, dificilmente encontraremos alguém que foi mais ajudado que o rei Davi. Os salmos estão aí para mostrar o quanto Davi foi ajudado. Não há registro de nenhuma derrota desse grande rei, que sempre consultava Deus antes das batalhas. Neste livro de 1 Samuel 23, encontramos a expressão Selá Amalecote, preservada pela Almeida 21 e NVI. Percebemos como esse Deus tem tudo sob o seu controle. Deus sabe como e quando agir para socorrer os seus queridos. Nesse contexto, vemos o rei Saul furioso e tentando matar a Davi. Saul passou a persegui-lo, mas Davi, sempre guardado por Deus, escapava desse furioso rei. Nesse episódio, algo marcante aconteceu. Deus permitiu que Saul chegasse perto, bem perto, já quase com as mãos no cangote de Davi. Todo o esforço de Davi foi um tanto que inútil e não adiantou nada, pois Saul chegava cada vez mais perto. A Bíblia diz: quando Saul e seus homens começaram a chegar mais perto, Davi fez o melhor que pôde para escapar, mas não adiantou nada. 1 Samuel 23, 26. Pelo que parece, Davi estava cansado, com medo e muito perto de ser preso e morto por Saul. Davi fez o que estava ao seu alcance, mas estava prestes a sucumbir nas mãos de Saul. Mas, de repente, veio um mensageiro que dá a seguinte notícia a Saul: apressa-te e vem, porque os filisteus invadiram a terra. Por causa dessa notícia, o texto diz: Saul deixou de perseguir Davi e foi lutar com os filisteus. Por essa razão, aquele lugar se chamou Selá Amalecote. Às vezes, a vida se apresenta assim, sem saída, sem socorro, sem escape. Nessas condições, é bom lembrar do Selá Amalecote, a pedra de escape. É bom orar, como Josafá orou. Nem sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão voltados a ti. Como tudo está sob o controle absoluto do Deus que cuida, que tem todo o poder e que nos ama, eis que no momento apropriado, o escape chega. Deus deu o escape a Davi, com a chegada de um mensageiro que veio avisar ao rei Saul que os filisteus estavam invadindo o seu país. A Bíblia diz: então veio um mensageiro dizer a Saul: vem depressa, porque os filisteus acabam de invadir a terra. Esse Deus maravilhoso socorreu o rei Davi das perseguições de Saul.
Socorreu o rei Ezequias, quando estava ameaçado por Senaqueribe, rei da Assíria, fazendo este malvado rei retornar e amargar uma derrota humilhante. Isso está em Isaías 37:7. Deus socorreu todos aqueles que pediram ajuda, exceto seu filho Jesus, que precisava morrer para pagar os pecados da humanidade. Salmos 22. Amado irmão e amigo, Deus pode deixar a situação ir ao ponto de parecer que o fim chegou. Ele permite isso para fortalecer a fé de seus filhos. Imagine Davi fugindo por desertos, montanhas e vales. Imagine o inimigo já no cangote, prestes a dar o bote final. E de repente, Deus aparece com um livramento, com um escape, com ajuda. Como disse os filhos de Corá a respeito de Deus, Ele é aquela ajuda na qual se pode confiar no dia da angústia. Por estar sempre ao alcance do clamor do angustiado, Deus, na verdade, é sempre um Selá Amalecote, uma pedra de escape para os que esperam nele. Essa expressão aparece apenas uma vez em toda a Bíblia, mas Deus, a pedra de escape, permeia todo o texto sagrado e está sempre presente para socorrer os que nele esperam. É possível que nesse momento muitas lutas estejam sendo travadas por ti, com muitos dilemas para você resolver. Alguns aparentemente impossíveis de serem resolvidos, mas para tudo isso há um Selá Amalecote, uma pedra de escape. Ainda que não a vejamos, a pedra de escape está lá, como disse Jó. Vou adiante, ele não está ali. Volto-me para trás, não o encontro. Procuro-o à esquerda, onde ele age, mas não o vejo. Viro-me para a direita e não o enxergo. Mas ele sabe o caminho por onde ando. Jó 23, de 8 a 10. Aqui, faz bem lembrar a maior promessa de Jesus. Ele disse: eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Amigo, Deus é uma pedra de escape. É também um Ebenezer, uma pedra de ajuda. É uma rocha que tira qualquer pé da lama e ainda dá um novo cante, como disse o rei Davi. Laços de morte me cercaram, torrente de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Salmo 18, 4 a 6. Davi continua no Salmo 18, 31 a 34, exaltando a Deus, a sua rocha. Ele diz: pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna o meu caminho perfeito. Faz meus pés como os das corças e me coloca em segurança nos meus lugares altos. Treina minhas mãos para a batalha, para que meus braços possam envergar um arco de bronze. Amados, diante de situações difíceis, a solução é Jesus Cristo, a rocha. Jesus é a pedra escolhida por Deus, posta e bem fixada para guardar e proteger os que confiam nele. A Bíblia diz: portanto, assim diz o Senhor Deus: põe em Sião uma pedra como alicerce, pedra aprovada, pedra angular preciosa, de firme fundamento. Aquele que crer nunca será abalado. Isaías 28, 16. Por meio de Jesus, a paz volta a reinar e a esperança ressurge, pois sua morte acaba com a inimizade. Por meio de Jesus, a vida passa a fazer sentido, pois passamos a viver para Ele, nosso Criador e Redentor. Por meio de Jesus, podemos fazer do Salmo 46 a nossa regra de fé e esperança e falar como os filhos de Corá: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, socorro bem presente nas tribulações, auxílio sempre presente na adversidade, socorro que não falta em tempos de aflição. É um socorro infalível nos tempos de angústia, defensor sempre alerta nos perigos, auxílio encontrado sem falta em tribulações, uma ajuda encontrada prontamente durante aflições. Ele é aquela ajuda na qual se pode confiar no dia da angústia. Este é o Salmos 46:1 em várias versões. Infelizmente as pessoas vivem, envelhecem e morrem sem Deus e sem escape. Olham para trás e dizem que os anos foram jogados fora. Alguns tiram a própria vida devido a tanta aflição, como Marilyn Monroe, que em 4 de agosto de 1962, num sábado, depois de 4 tentativas de suicídio, entrou em coma por causa de uma overdose de soníferos e aos 36 anos jamais acordaria de novo. Ou como Flávio Migliaccio, um artista famoso que em 4 de maio de 2020 aparentemente suicidou-se. Este deixou uma carta que ainda está sendo analisada para confirmar a autoria, com o seguinte teor: me desculpem, mas não deu mais. A velhice neste país é caos, como tudo aqui. A humanidade não deu certo. Eu tive a impressão de que foram 85 anos jogados fora. O suicídio, meu caro amigo, certamente não é o caminho a seguir na hora das aflições. Mas por ele seguiram Santos Dumont, Whitney Houston, Robin Williams e mais 13 mil brasileiros todos os anos. Tudo porque não tem uma Selá Amalecote, uma pedra de escape. Ela está presente e é acessível. Basta abrir os olhos para ver.
É triste olhar para as pessoas e saber que eles não têm um Selá Malecote, uma pedra de escape. O rei Davi tinha, e exultava nela e dizia: quanto a Deus, o seu caminho é perfeito, e a palavra do Senhor é fiel. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Segundo Samuel 22:31. Jesus é a nossa pedra de escape. Jesus é a rocha espiritual que descedentou os israelitas por 40 anos, conforme 1 Coríntios 10:4. Assim está escrito. E todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Jesus é a pedra angular de Isaías 28:16, já citada. Aquele que nela confia não foge. Ou como diz Almeida 21, portanto assim diz o Senhor Deus, põe em Sião uma pedra como alicerce, pedra provada, pedra angular preciosa, de firme fundamento. Aquele que crer nunca será abalado. Ou como disse Pedro, põe em Sião uma pedra angular eleita e preciosa. Quem nela crer não será desapontado. 1 Pedro 2:6. Davi teve experiência com essa pedra de escape. Por isso pôde escrever esse belíssimo salmo de número 18. Pois ele teve um bom final. Davi confiou, foi socorrido e disse: por isso, ó Senhor, eu te louvarei entre as nações e entoarei louvores ao teu nome. Ele dá grande livramento ao seu rei e usa de fidelidade para com o seu ungido, para com Davi e a sua posteridade para sempre. Paulo também, odiado e perseguido por todo o Império Romano, teve sua experiência com essa pedra de escape e disse assim: o Senhor me livrará de toda obra má e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. 2 Timóteo 4:18. Amados, o rei Josafá não sabia o que fazer, mas sabia para onde olhar. Jó não via a Deus, mas sabia que era visto por ele. Olhe para Jesus, amigo, a pedra de escape. Ele está por perto para te socorrer no momento oportuno. Que Deus nos ajude e nos abençoe nesses dias difíceis. Amém.